Olá, tudo bem? Eu sou o professor Miles e na aula de hoje nós vamos falar sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Observe as retas R e S. Elas são retas paralelas, cortadas pela transversal T. Quando elas são cortadas por uma transversal, elas formam 8 ângulos: o ângulo 1, o ângulo 2, o ângulo 3, o ângulo 4, 5, 6, 7 e 8. E na aula de hoje nós vamos ver a relação entre esses ângulos. Alguns pares de ângulos recebem nomes especiais de acordo com a posição que ocupam. Nós temos os ângulos correspondentes, os ângulos alternos e os ângulos colaterais. Vamos ver cada um deles. Os ângulos correspondentes são os que têm a mesma medida. Por exemplo, o ângulo 1 com o ângulo 5. Eles têm a mesma medida, são ângulos correspondentes. O ângulo 2 com o ângulo 6 possuem a mesma medida. O ângulo 3 com o ângulo 7. E o ângulo 4 com o ângulo 8. Além disso, nós já sabemos que ângulos opostos pelo vértice são sempre iguais. Então, o ângulo 1, o ângulo 3 são opostos pelo vértice. O ângulo 5 com o ângulo 7 são opostos pelo vértice. O ângulo 2 com o ângulo 4 são opostos pelo vértice. E o ângulo 6 com o ângulo 8 também são opostos pelo vértice. Os ângulos opostos pelo vértice são sempre iguais. Depois nós temos os ângulos alternos, que se dividem em alternos internos e alternos externos. Alternos internos são os ângulos localizados dentro das duas paralelas. Não nos interessa os ângulos que estão do lado de fora. Nosso foco é só nos que estão dentro das duas paralelas. Novamente vamos trabalhar com ângulos com a mesma medida, ângulos congruentes. Então, o ângulo 3 tem a mesma medida do ângulo 5. Eles são internos e são alternos. Um está na parte de baixo e o outro está na parte de cima. Estão se alternando. E temos o 4 e o 6 que têm a mesma medida. Também estão se alternando, um em cima, outro embaixo. Alternos internos. Temos também os ângulos alternos externos. Agora, a parte que não nos interessa é a parte entre as retas paralelas. Esta parte não nos interessa. Nos interessa os ângulos que estão do lado de fora. São externos. Aqui nós também teremos ângulos com a mesma medida. O ângulo 1 tem a mesma medida que o ângulo 7. Um está em cima, outro está embaixo. Alternos externos. Depois nós temos o ângulo 2 com a mesma medida do ângulo 8. Estão se alternando, um em cima, outro embaixo, e do lado externo. Vamos ver também os ângulos colaterais, que se dividem em internos, dentro das retas paralelas, e externos, fora das retas paralelas. Então, primeiro, nossos ângulos colaterais internos, como já víamos dizendo antes, os que estão dentro das retas paralelas. Os ângulos colaterais são aqueles que se nós somarmos eles, nós teremos um ângulo de 180 graus. Então, por exemplo, como nós queremos os internos, se nós pegarmos o ângulo 3 e o ângulo 6 e nós unirmos eles, nós teremos 180 graus.
Nós vamos juntar esse pedacinho aqui com este ângulo aqui. Então, nós teremos um ângulo de 180 graus. Nos colaterais, a soma dos dois ângulos dá 180 graus. Então, o 6 com o 3, nós temos 180. Nós juntarmos este pedacinho do 4 com o 5, nós também temos 180 graus. Então, são nossos colaterais internos. Nossos colaterais externos. Então, não nos interessa esta parte aqui no meio das retas, só nos interessa a parte de fora. Então, se nós pegarmos o ângulo 2 com o ângulo 7, nós teremos um ângulo de 180 graus. E se nós juntarmos o ângulo 1 com o ângulo 8, nós também teremos 180 graus, que são os ângulos colaterais externos. Resumindo tudo isso, então nós temos que quaisquer dois ângulos correspondentes são congruentes, têm a mesma medida. Quaisquer dois ângulos alternos, internos ou externos, são congruentes também, têm a mesma medida. E qualquer dois ângulos colaterais, internos ou externos, são suplementares, ou seja, a sua soma é 180 graus. Por hoje é só, até a nossa próxima aula, confira outros vídeos do canal. E bons estudos!